Eu jamais imaginei que meus próprios pais seriam capazes de vender o meu cachorro pelas minhas costas, e ainda acharem que eu ficaria calada. Quando cheguei em casa e não ouvi o Thor correr até mim, eu já senti que algo estava errado, mas nada poderia me preparar para a frieza da resposta que ouvi. Naquele momento, eu descobri que o amor deles por mim tinha preço, e que eu valia menos do que um celular novo para a filha da minha irmã. Só que o que eles não sabiam é que aquela decisão foi o ponto final de uma vida inteira de abusos silenciosos. E o que aconteceu depois, ninguém na minha família esperava. Se você quer entender como uma filha rejeitada teve coragem de virar o jogo e escolher a própria paz, mesmo contra toda a família, escute essa história até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que meus pais tinham uma filha favorita, mas nunca imaginei até onde seriam capazes de ir para provar isso. Desde pequena, eu aprendi a ficar em segundo plano, a engolir o choro quando a minha irmã, Débora, recebia tudo o que queria e ainda assim era tratada como se fosse um milagre ambulante. Enquanto ela ganhava festas, viagens e presentes caros, eu me contentava com um dia a gente ver e a vida não é justa para todo mundo. Eu aprendi a ser a filha que não dava trabalho, que estudava sozinha, que tinha notas altas, que não fazia escândalo, e agora entendo que isso só me tornava mais conveniente de ignorar. Mesmo assim, eu nunca me senti realmente sozinha. Bastava chegar em casa e ouvir as patinhas do Thor correndo em direção à porta para o dia melhorar instantaneamente. Eu tinha 2 empregos e uma rotina puxada, mas ele sempre estava ali, abanando o rabo como se eu fosse o melhor acontecimento do mundo. Thor era meu alívio, minha alegria, meu lar. Tudo começou a mudar numa terça-feira aparentemente comum. Eu cheguei do trabalho esgotada, já imaginando o momento em que Thor pularia em mim, mas a casa estava silenciosa demais. Não ouvi corridas pelo corredor, não ouvi arranhar na porta do meu quarto. Só o silêncio, aquele silêncio pesado que já anuncia tragédia antes de qualquer palavra. A porta da cozinha estava semi-aberta, e minha mãe lavava a louça como se nada estivesse errado. Perguntei onde o Thor estava, e ela respondeu com a maior naturalidade do mundo, sem sequer olhar para mim: vendemos ele. A Larissa estava precisando de um celular novo e achamos melhor ajudar. Larissa, filha da Débora, a neta de ouro, de preferência eterna. Eu só consegui repetir: vocês fizeram o quê? E minha mãe, com o mesmo tom de quem comenta a previsão do tempo, disse apenas: foi o certo a fazer. Você é adulta, não precisa de cachorro. Senti meu corpo todo tremer. Não chorei, não gritei, não implorei. Mas algo dentro de mim se rompeu naquele instante. Eles não apenas venderam o Thor. Eles venderam a única coisa que eu tinha que realmente me fazia sentir amada. E fizeram isso acreditando que eu ia aceitar, porque sempre aceitei. Porque sempre fui a que se calava. Subi para o quarto atordoada, tentando respirar, tentando acreditar que aquilo era só algum mal-entendido, mas nada fazia sentido. A coleira dele estava pendurada no gancho da minha porta como sempre esteve. Os brinquedos no canto do quarto. O pote de ração ainda cheio. Eles planejaram tudo às escondidas. Enquanto eu trabalhava, enquanto eu confiava, eles decidiram que meus sentimentos valiam menos do que um celular de última geração. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada no chão do quarto com a coleira do Thor nas mãos, lembrando de todas as vezes que minha família disse que família está acima de tudo. Para eles, família sempre significou Débora. E naquela terça-feira, eu finalmente entendi que eu nunca estive incluída nessa frase. Não fiz escândalo, não confrontei ninguém. Só esperei amanhecer. E assim que o sol começou a nascer, uma certeza se formou dentro de mim, que a mais clara que já senti na vida: se eles acreditavam que podiam tirar tudo de mim como se eu não fosse nada, estava na hora de mostrar quem eu era sem eles. A história do que aconteceu depois não é sobre vingança. Nem sobre perdão. É sobre limites. Sobre esgotamento. Sobre parar de implorar para ser amada onde nunca houve espaço para isso. E tudo começou naquele dia, no dia em que eles venderam o meu cachorro. Na manhã seguinte,
desci as escadas como se meu corpo estivesse funcionando no piloto automático. Meus pais estavam à mesa tomando café, conversando sobre a promoção do supermercado e o calor da semana, como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem arrancado algo vivo de mim. Débora apareceu logo depois, com aquele sorriso satisfeito que sempre vinha quando ela conseguia exatamente o que queria. Ela ergueu a sobrancelha e disse: "A Larissa amou o celular, viu? Foi até pouco, ela merecia mesmo." Eu só a olhei, sem expressão. A frieza no meu silêncio pareceu incomodá-la mais do que qualquer palavra. Peguei uma xícara, servi café e fiquei em pé, tentando não explodir. Meu pai então decidiu entrar em cena, como se fosse o mais racional entre todos. "A gente entende que você está sentimental, mas você precisa amadurecer, Gabriela. Você não pode se apegar tanto assim a cachorro. Filhos vêm primeiro." A frase bateu como um soco. Na lógica deles, meus sentimentos não existiam, minhas perdas nunca importavam, apenas as necessidades da irmã perfeita e da filha dela. Eu não respondi. Fiz algo que eles nunca esperavam, virei as costas e fui para o quarto. Fechei a porta e respirei fundo. Era ali que eles achavam que eu ia desabar, chorar, bater boca, implorar para ter o cachorro de volta. Eles contavam com isso. Eles já estavam preparados para serem os sensatos depois da minha reação emocional. Mas eu não ia dar esse gosto. Se eu aprendi alguma coisa naquele momento é que quem grita perde, e quem age vira o problema de quem achou que estava no controle. Liguei o notebook e comecei a procurar anúncios de venda de cães. Thor tinha 6 meses, era de raça, chamava atenção. Alguém teria postado fotos. Passei horas rolando páginas e páginas de sites de adoção e venda. Meus olhos ardiam, mas eu continuei. Só parei quando encontrei um anúncio com uma foto dele, e eu reconheceria aquele focinho branco e os olhos castanhos em qualquer lugar. O nome estava diferente, mas era ele. Vendo por falta de tempo para cuidar. Filhote dócil, entregue com carteira de vacinação. O anúncio tinha sido postado na noite anterior. Enviei mensagem imediatamente, como se minha vida dependesse daquilo. O vendedor respondeu rápido, disse que já tinha interessados, mas que quem pagasse primeiro levava. O valor era alto, mais alto do que eu supunha que tivessem vendido. E eu pagaria o dobro se fosse necessário. Peguei todas as economias que eu tinha. Minha mente repetia a mesma frase sem parar: "Ele vem comigo." Não contei a ninguém. Me arrumei, peguei o carro e saí como se estivesse indo trabalhar. Meu coração batia tão forte que minhas mãos tremiam no volante. O encontro seria num estacionamento de supermercado no bairro vizinho. Quando eu estacionei, respirei fundo. Alguns minutos depois, um carro prata parou ao meu lado. A porta traseira abriu e Thor olhou para mim. Não foi preciso chamá-lo, ele me reconheceu de imediato, tentou pular para fora do carro antes mesmo do rapaz segurá-lo. Eu peguei a guia e coloquei Thor no banco do passageiro. Eu tremia, mas pela primeira vez desde tudo aquilo senti algo parecido com esperança. No caminho de volta, Thor não desgrudou o olhar de mim. Ele choramingava baixinho, como se também estivesse tentando entender o que tinha acontecido. Passei a mão na cabeça dele e prometi em voz baixa: "Nunca mais vão te tirar de mim." Quando chegamos em casa, abri a porta da sala e todos congelaram, minha mãe no sofá, meu pai com o controle remoto, Débora com a sobrinha no colo. Foi como jogar uma bomba no ambiente. Minha mãe foi a primeira a reagir: "Você comprou ele de volta? Você ficou louca?" Respondi sem aumentar o tom de voz: "Não. Eu comprei de volta o que vocês venderam sem meu consentimento." Meu pai se levantou, irritado, querendo impor autoridade. "Você está desafiando a gente?" Eu passei por ele com Thor no colo e disse: "Eu só estou ficando com o que é meu." Subi as escadas ignorando gritos, acusações, ameaças. Eles diziam que eu era ingrata, que estava estragando a família, que um cachorro não valia uma briga. Mas ali, naquela noite, percebi algo ainda maior: eles tinham medo de perder o controle. E ali, sozinha no quarto com Thor deitado ao meu lado, eu entendi que aquilo era só o começo.
Eles tinham vendido o meu cachorro. Agora, eu ia vender a única coisa que eles nunca imaginaram perder: o acesso à minha vida. No dia seguinte, quando desci para pegar um copo d'água, encontrei meus pais sentados à mesa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Eles estavam preparados para uma guerra. Minha mãe começou falando, com aquela voz forçada que ela sempre usava quando queria parecer sensata: Gabriela, a gente precisa conversar. Ontem você passou dos limites. Eu demorei alguns segundos para entender o que ela estava insinuando. Para eles, o erro não era terem vendido o meu cachorro. O erro era eu ter trazido ele de volta. Débora apareceu logo em seguida, com os braços cruzados e uma postura de dona da razão. Você coloca um cachorro acima da sua família? Isso é doentio. A vontade de rir quase escapou. Família? A mesma família que nunca se importou comigo? A mesma família que só lembrava que eu existia quando precisavam de dinheiro ou favores? Meu pai então levantou a voz: seu comportamento infantil está criando uma situação insustentável nesta casa. Você vai devolver o cachorro. E vamos encerrar este assunto. A forma como ele disse vai fez alguma coisa queimar dentro de mim. Eles não estavam pedindo. Eles estavam ordenando, como sempre. Aquela era a hora exata em que, durante anos, eu teria baixado a cabeça, pedido desculpas e feito o que eles queriam para evitar conflito. Mas eu não era mais a mesma. Olhei para os três, um por um, e falei: não. O Thor fica comigo. E eu não vou discutir isso. Não gritei, não tremi, não chorei. A firmeza da minha voz desarmou todos eles. A resposta veio rápida e previsível. Minha mãe levantou da mesa batendo a mão no tampo. Enquanto você morar aqui, vai fazer o que nós mandamos. Ela esperava submissão, mas recebeu silêncio. Eu virei as costas e subi para o quarto. Não bati portas. Só ignorei. E ignorar foi muito pior para eles. Naquela noite, a retaliação começou. De repente, meu celular parou de funcionar. Sem sinal. Sem internet móvel. Fui checar o modem, a senha do Wi-Fi tinha sido trocada. Fui até a cozinha para perguntar e minha mãe, com um sorriso de canto, respondeu: enquanto você continuar com aquela afronta lá em cima, não vamos pagar por luxo para ninguém. Meu celular, que eu mesma pagava, tinha sido removido do plano da família. O Wi-Fi, que eu também ajudava a pagar, agora estava proibido para mim. Eles achavam que eu ia descer, discutir, pedir desculpa, implorar. Eles contavam com minha dependência. O que eles esqueceram é que o cartão que pagava todas as contas da casa era o meu. Meses antes, minha mãe tinha me convencido a colocar as contas da família em uma conta conjunta comigo, dizendo que seria mais prático. Na época, eu acreditei. Agora eu enxergava, tinham plantado essa conveniência esperando colher controle. Subi para o quarto, fechei a porta, e sentei na cama com o laptop no colo. Graças ao cabo que eu escondia conectado diretamente ao modem, eu ainda tinha acesso. Abri o aplicativo do banco e senti uma mistura de nojo e alívio. Gasolina para o carro da Débora. Parcelas do celular novo que ela ganhou no mês anterior. Mercado caro. Jantar no rodízio com a família inteira. Assinaturas que eu nunca usei. Compras de R$300, R$500, R$1.200. E sempre a mesma frase quando eu questionava: depois a gente ajusta. Eles nunca ajustaram nada. Com poucos cliques, eu transferi todo o dinheiro para uma nova conta só minha. Depois removi a autorização de uso. Em seguida liguei para o banco e denunciei as compras não autorizadas, enviando comprovantes e capturas de tela. A atendente disse que havia grandes chances de reembolso. Quando fechei o notebook, meu corpo estava leve. Não de vingança, de liberdade. Na manhã seguinte, minha mãe apareceu na porta do meu quarto com um tom preocupado que beirava a atuação. Gabriela, o cartão não passou no mercado. Você mexeu em alguma coisa? Eu não respondi. Apenas fechei a porta na cara dela. Minutos depois, ouvi meus pais discutindo no andar de baixo. Eles estavam em pânico.
Pela primeira vez na vida, não tinham acesso ao meu dinheiro. E não podiam exigir nada. À tarde, Débora veio tentar conversar como se fosse a mediadora. Olha, eu sei que você tá com raiva, mas você tá exagerando. Se você devolver o Thor, tudo volta ao normal. A frase soou tão absurda que eu precisei respirar fundo para não rir na cara dela. Não existe mais normal pra mim, eu disse. Ela me chamou de egoísta, de ingrata, de louca, e saiu batendo a porta. Eu já sabia que ali não era mais casa. Nunca tinha sido, de verdade. À noite, sentei no chão com Thor dormindo encostado na minha perna e comecei a arrumar uma mala com as coisas essenciais. Não deixei bilhete. Não dei satisfação. Não pedi permissão. Quando coloquei a guia no Thor e saí pela porta, senti algo novo percorrendo meu corpo, não medo. Não culpa. Alívio. E esse era só o primeiro passo para a vida que, finalmente, era minha. Eu não tinha um plano perfeito quando saí de casa naquela noite. Tudo o que eu sabia era que eu não voltaria. Dirigi sem destino imediato, com Thor deitado no banco de trás, até me lembrar de um convite que ouvi meses antes no trabalho. Beatriz, uma colega com quem eu nunca fui tão próxima, tinha dito uma vez que se eu precisasse de um lugar para respirar, a porta da casa dela estava aberta. Na época, achei só gentileza. Naquela noite, virou salvação. Mandei mensagem perguntando se poderia ficar alguns dias. A resposta foi instantânea: vem. Aqui sempre cabe mais um, e um cachorro também. Quando estacionei em frente ao prédio dela, senti pela primeira vez em muito tempo como era ser bem recebida. Beatriz não fez perguntas, não quis explicações, não quis detalhes. Apenas abriu a porta, apontou pro sofá e disse: amanhã te dou o quarto de hóspedes. Hoje você descansa. Aquilo já era mais apoio do que eu tinha recebido em anos na casa dos meus pais. No entanto, a paz durou pouco. Algumas horas depois, meu celular, agora usando um chip pré-pago, começou a vibrar sem parar. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois Débora. Mensagens longas, cheias de tentativas de culpa, acusações, dramatizações. Você está nos destruindo, isso é por causa de um cachorro, você é ingrata, seu quarto ainda está lá, você só precisa parar com o drama. Não respondi. E o silêncio foi como gasolina pro desespero deles. As mensagens começaram a mudar de tom. Estamos preocupados com você, volta pra casa, vamos conversar. Você precisa de ajuda, a gente te ama, não faz isso com a gente. Eu li todas e apaguei sem responder. Porque eu finalmente enxergava, nenhuma daquelas frases significava amor. Significavam controle. O amor deles sempre veio condicionado à minha utilidade. 2 dias depois, a retaliação evoluiu. E dessa vez não foi silenciosa. Beatriz me chamou na sala segurando seu celular e com uma expressão tensa: tem uma mulher e um homem no portão do prédio perguntando por você. Disseram que precisam falar com você urgente. Meu coração gelou. Meus pais tinham ido até lá. Eu olhei pelo interfone. Lá estavam eles, minha mãe com olhos marejados, mas não de tristeza, e sim de frustração, e meu pai com a postura rígida, seguro de que só a presença dele resolveria tudo. Eles queriam que eu descesse. Diziam que era importante. Que a família precisava se unir. Eles sempre usavam a palavra família como arma. Eu respirei fundo e disse ao porteiro: eles não têm permissão para entrar. Minha mãe ouviu pelo interfone e começou a gritar, dizendo que eu estava levando as coisas longe demais, que isso era vergonhoso. Meu pai disse: você não vai nos ignorar. Você tem responsabilidades aqui. A palavra responsabilidades deixou tudo claro, que eu nunca fui filha, fui recurso. Voltei para o apartamento com as pernas tremendo, mas a voz firme. Sentei no sofá e chorei pela primeira vez desde que tudo começou. Não por saudade deles, mas pela clareza brutal da verdade. Às vezes é mais fácil acreditar que a gente foi amado do jeito errado do que admitir que talvez nunca tenham nos amado do jeito certo. No dia seguinte, a situação escalou ainda mais,
minhas mensagens começaram a chegar de parentes distantes, tias que nunca ligaram para minha existência, primos com quem eu não tinha contato há anos. Todos com a mesma abordagem: sua mãe está chorando, vocês precisam conversar, você está destruindo sua família. Débora havia espalhado a versão conveniente, que eu fugi de casa por causa de um cachorro. Ninguém mencionou o roubo, o abuso emocional, as manipulações financeiras. Para eles, eu era a exagerada. Foi quando percebi que eu precisava interromper aquilo antes que piorasse. Eu poderia me explicar para cada pessoa, me justificar, correr atrás de compreensão, mas esse ciclo nunca acabaria. Eu precisava de alguém com autoridade emocional e coragem para colocar um fim naquela perseguição. E só um nome me veio à cabeça: Tia Lúcia. Minha mãe sempre teve medo dela, do jeito calmo, direto e impossível de manipular. Lúcia sempre foi a única voz crítica da família, a única que enxergava o favoritismo, a única que já questionou a maneira como eu era tratada. Peguei o celular e liguei. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Contei tudo, palavra por palavra, desde a venda do Thor, às ameaças veladas, ao corte do Wi-Fi, ao cancelamento do celular, ao uso do meu dinheiro. Contei como sempre fui a filha forte, aquela de quem ninguém pergunta se está bem porque acham que aguenta qualquer coisa. E como, quando finalmente coloquei limites, virei a vilã. Lúcia ficou em silêncio até o fim. Então disse só: me passa o endereço. A voz dela não trazia raiva. Trazia determinação. De repente, pela primeira vez em toda a minha vida, senti que eu não estava lutando sozinha. Eu não sabia exatamente o que ela faria. Mas eu sabia uma coisa com certeza: a minha família estava prestes a lidar com alguém que nunca deixou ninguém calar sua verdade. E, pela primeira vez, isso não me assustou. Me deu esperança. Tia Lúcia chegou ao apartamento de Beatriz 2 dias depois, exatamente no horário que tinha combinado. Ela não tentou me abraçar, não fez cara de pena, não perguntou se eu estava bem. Apenas colocou a bolsa na mesa e disse: antes de qualquer coisa, você está segura agora. O resto, eu resolvo. Aquilo me desarmou por dentro. Pela primeira vez, alguém assumia meu lado sem pedir minha versão 2 vezes. Ela pediu para eu mostrar todas as mensagens, transferências bancárias, extratos, capturas de tela. Eu fui passando tudo e, enquanto ela analisava, o rosto dela ia ficando cada vez mais sério. Você acha que exagerou? Ela perguntou. Eu respirei fundo antes de responder: a vida inteira, eu achei que estava exagerando. E ela concluiu: não estava. E agora acabou. No mesmo dia, ela saiu do apartamento e não contou para onde ia. Mais tarde, apenas mandou mensagem: amanhã depois do almoço, não marque nada. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça, mas eu não tinha coragem de perguntar. No dia seguinte, perto das 14 horas, enquanto eu e Beatriz almoçávamos em silêncio, meu celular começou a vibrar de novo, não uma vez, mas dezenas. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois Débora. Não atendi. Os 3 começaram a mandar mensagens sem parar, totalmente diferentes das de antes. Não havia mais exigências. Não havia mais acusações. Havia desespero. O que você contou para sua tia? Você precisa parar com isso. Já chega, Gabriela, volta para casa, vamos conversar pessoalmente, não precisa envolver terceiros, você quer destruir a família. Eu não respondi, mas também não tenho vergonha de admitir que minhas mãos tremeram ao ler. Era a primeira vez em toda a minha vida que meus pais estavam com medo, e não porque eu tinha feito algo errado, mas porque, pela primeira vez, eu não estava calada. À noite, tia Lúcia voltou. Sentou-se no sofá e tirou um envelope da bolsa. Eu fui até a casa deles, disse com toda a calma do mundo. Meu coração disparou. E eu deixei claro 3 pontos, continuou, levantando um dedo para cada. Primeiro, a história de que você saiu de casa por causa de um cachorro era mentira, e que se continuassem espalhando isso, todos os extratos bancários iriam circular entre os parentes rapidinho. Segundo, que você não vai voltar. Não agora, não daqui a 1 mês, não quando eles quiserem. Acabou.
E terceiro, se tentar impressionar você, aparecer no seu prédio, controlar sua vida, ou tentar te manipular emocionalmente, eu pessoalmente vou garantir que cada pessoa dessa família, e fora dela, saiba exatamente o tipo de pais que eles são. Quando ela terminou, eu simplesmente fiquei em silêncio. A força dela era algo que eu nunca tinha experienciado. Não era vingança, era proteção. Era alguém dizendo, com atitudes e não com palavras, que eu merecia paz. Mas minha família não aceitaria a derrota com facilidade. Na manhã seguinte, Beatriz me chamou porque o porteiro tinha deixado um recado na portaria. Meus pais tinham ido lá de novo, insistindo em me ver. Quando não conseguiram, deixaram uma caixa. Eu sabia que não devia descer, mas a curiosidade foi maior do que eu. A caixa tinha uma foto da nossa família num parque aquático quando eu tinha uns 9 anos. E um bilhete escrito à mão pela minha mãe: nós erramos, mas você também errou. Volte para casa para conversarmos como família. Eu nem fiquei com raiva, fiquei exausta. Quando mostrei para Lúcia à noite, ela apenas respirou fundo e disse: eles não estão arrependidos. Eles estão tentando recuperar o controle. E então ela fez algo que mudou tudo, colocou um contrato simples na minha frente. Era um termo de não contato. Nada jurídico oficial, apenas um documento escrito à mão, mas com força emocional inegável. Nele dizia que qualquer tentativa de aproximação ou perseguição seria considerada assédio. Não é para mandar para eles assinarem. É para mandar uma foto desse documento. Uma fronteira. Um limite. Eu fiquei olhando para aquela folha como se ela tivesse peso físico. Era a primeira vez que eu via o limite da minha vida desenhado, preto no branco. No dia seguinte de manhã, eu tirei uma foto do documento e enviei nos 3 grupos familiares, um por um: o grupo dos meus pais, o grupo da família toda e o grupo que minha irmã tinha criado para coisas importantes. Não escrevi nenhuma palavra adicional. Depois coloquei o celular na mesa e sentei no chão com Thor, que dormia espalhado como se a vida finalmente tivesse parado de exigir dele alertas constantes. Durante alguns minutos, eu só fiquei em silêncio, ouvindo o som do mundo andando lá fora, bem distante do caos emocional que eu carreguei por anos. Alguns segundos depois, as notificações explodiram. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois minha irmã, todos reagindo da única forma que sabiam, acusando. Isso é absurdo, você está doente, você está sendo manipulada pela sua tia, isso é uma palhaçada, você está envergonhando nossa família. Eu não respondi. Apaguei os 3 chats. E bloqueei todos. Naquela noite, chorei, mas pela primeira vez, não porque eu estava sendo ferida. Chorei porque, pela primeira vez, eu estava me escolhendo. E eu ainda não fazia ideia do que estava por vir. Depois que bloqueei todo mundo, o silêncio chegou como uma onda estranha. Quase assustadora no começo. Anos vivendo em alerta, anos esperando gritos, cobranças, drama, mensagens inesperadas, e de repente nada. Eu acordava e não tinha ninguém exigindo algo. Ninguém me chamando de ingrata, ninguém me lembrando que eu devia algo. A paz é barulhenta quando você nunca a teve. Com algumas semanas na casa da Beatriz, comecei a procurar um apartamento. Não queria morar perto dos meus pais, nem perto da Débora. Queria um lugar onde ninguém soubesse meu nome, onde eu existisse sem precisar justificar quem eu era. Depois de visitar vários imóveis velhos, pequenos ou absurdamente caros, encontrei um apartamento simples, num bairro tranquilo. Um quarto, sala pequena, piso frio e paredes brancas recém-pintadas. Não era bonito, mas era meu. O suficiente para mim e para o Thor. Assinei o contrato com uma caneta que tremia na minha mão. Não era medo, era liberdade se instalando dentro do meu peito pela primeira vez. A mudança foi rápida. Eu não tinha muito. Algumas roupas, meus livros, meu notebook, e Thor. Cada objeto que eu colocava no apartamento parecia simbolizar uma vida nova. Quando coloquei a vasilha de água do Thor no chão da cozinha, senti que ali era o nosso lar. Ele deitou ao lado e suspirou, como se também soubesse que ninguém nunca mais ia tirá-lo de mim. Nas primeiras semanas, nenhuma notícia da família. Parecia bom demais para ser verdade, até que um sábado pela manhã o interfone tocou.
Não reconheci a voz da mulher que pediu para entrar, dizendo que tinha uma entrega para Gabriela. Pedi que deixasse na portaria. Quando desci, encontrei uma caixa com meu nome escrito à mão. Dentro, uma foto da nossa família na praia, eu devia ter uns 10 anos, e no verso um bilhete: ainda dá tempo de voltar. Joguei o bilhete no lixo. A foto coloquei no armário mais alto da casa. Não por apego, mas porque apagar o passado nunca foi o objetivo. Eu só não queria mais viver nele. Depois daquilo, meus pais tentaram outros caminhos. Um e-mail de 2 parágrafos. Depois um e-mail de 3 páginas. Depois mensagens de números desconhecidos. Depois recados enviados por parentes. Todas as tentativas tinham o mesmo formato: primeiro culpa, depois drama, depois exigência. Nós erramos, mas, sempre um mas. Eles não queriam pedir perdão. Eles queriam reaver o controle. Eu segui firme. Não respondi. Não argumentei. Não me expliquei. Eu já tinha gastado a vida inteira tentando explicar minha dor para pessoas que nunca tiveram intenção de entendê-la. E enquanto eles tentavam recuperar o acesso à minha vida, eu estava ocupada construindo uma. Consegui um emprego remoto em uma startup, o que me permitiu finalmente trabalhar sem passar todo dia em frente à casa onde fui criada. Fiz matrícula numa aula de fotografia no Centro Cultural do bairro. Pela primeira vez, vi meu reflexo no espelho e não ouvi uma voz interna dizendo: não é suficiente. Beatriz continuou presente, mas de forma leve, sincera, só amizade. Lúcia também, não como guardiã, mas como alguém que sabia que toda mulher que aprende a colocar limites vira outra pessoa. Às vezes ela aparecia para tomar café e dizia: como está a paz? E eu respondia, silenciosa. Os meses passaram, e eu percebi que a pior parte não era viver sem minha família, era admitir que viver com eles nunca foi realmente viver. Thor floresceu junto comigo. No início, ele se assustava quando alguém falava mais alto na TV, como se esperasse confusão. Depois passou a dormir tranquilo, de barriga para cima. Ele aprendeu os barulhos do prédio, os horários dos passeios, e se acostumou a deitar ao meu lado enquanto eu editava fotos ou escrevia no meu caderno. E toda vez que ele encostava a cabeça no meu colo, eu lembrava que tudo começou no dia em que tentaram arrancá-lo da minha vida. Certa noite, sentei no chão da sala, luz baixa, silêncio gostoso, e abri um álbum de fotos antigas. Não um movimento de saudade, mas de conclusão. Agora eu conseguia olhar sem sangrar. Houve momentos bons? Sim. Mas momentos bons nunca anulam abusos constantes. E entendi que a decisão que eu tomei não foi de cortar laços. Foi de me salvar. Algumas pessoas se afastam da família porque querem. Eu me afastei porque não foi possível ficar e sobreviver emocionalmente ao mesmo tempo. No meu aniversário, meses depois, o interfone tocou. O porteiro avisou que tinham tentado deixar flores da família. Pedi para devolver. Sem hesitação. Sem dor. Sem culpa. Não foi vingança, foi proteção. Ali, no fim daquele dia, assistindo Thor dormir com a barriga para cima, entendi que a maior prova de evolução não foi gritar, nem enfrentar, nem expor ninguém. Foi escolher a paz, e manter a porta fechada para tudo que me tirava dela. Eu não voltei. Não voltarei. E não preciso que ninguém entenda. Minha vida começou no dia em que a deles deixou de mandar na minha. Se essa história fez sentido para você e despertou alguma reflexão, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias envolventes e emocionantes como essa. Aproveite para se inscrever e ativar o sininho, porque aqui sempre tem história nova que pode mudar a maneira como enxergamos família, limites e amor próprio. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse no lugar dessa filha, teria coragem de fazer o mesmo? Você escolheria sua paz mesmo que isso significasse se afastar de pessoas da própria família? Eu quero muito saber o que você faria. E me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo. Vou responder e deixar um coração no seu comentário como forma de agradecimento pelo seu apoio e por acompanhar essa história até o final.
Comente, curta, se inscreva e compartilhe essa história com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por estar aqui.